Como é para o bem de todos e felicidade geral da nação. Diga ao povo que fico, isto aconteceu. Olá pessoal, mais um vídeo aqui para o nosso canal, dentro da temática Dia do Fico, agora parte 2. Mais um fato histórico que vai culminar com este episódio. Forte abraço, é de história. Como é para o bem de todos e felicidade geral da nação. Diga ao povo que fico, isto aconteceu. Como é para o bem de todos e felicidade geral da nação. Diga ao povo que fico, isto aconteceu. Quando Napoleão e suas tropas saem de Portugal, quem vai administrar Portugal vai ser representantes do Império Britânico. Em 1820, os liberais lá da cidade do Porto, os comerciantes, vão fazer várias revoltas, vão expulsar os britânicos e vão assumir o poder. Chama-se Revolução Liberal do Porto. E eles vão então querer fazer uma Constituição liberal. E vão dizer, Dom João, o rei, agora tem que voltar para Portugal. Ele passa a ser rei porque a sua mãe faleceu no Brasil. E ele é coroado rei no Brasil, como Dom João VI, rei de Portugal, Brasil e Algarve. Esta revolução pede que o rei retorne para Portugal e que o Brasil volte a ser colônia. Lá em Portugal, eles vão começar a construir uma Constituição. E vão chamar representantes do Brasil. Tinha 70 vagas para o Brasil, pouco mais de 50 que vão lá para a cidade do Porto. Chegando lá, as discussões, as temáticas já tinham sido feitas e muitas decisões desfavorecendo o Brasil. Eles queriam o regresso do rei e queriam recolonizar o Brasil. Tudo o que os brasileiros não queriam. As cortes lá em Portugal passam a editar vários decretos, dizendo que o Brasil seria organizado por juntas administrativas em cada província, e cada província ligada a Lisboa. Isso aumentaria a fragmentação no Brasil. Decretos de várias ordens sociais, políticas, econômicas. Essas províncias teriam que jurar obediência à corte portuguesa em Lisboa, né? Também dizia que deveria ter a extinção de todos os órgãos que Dom João tinha organizado no Brasil. Acabar com o Banco do Brasil, acabar com toda a estrutura que provinha a organização do reino no Brasil. Essas cortes lá em Lisboa queriam realmente que o Brasil deixasse de ser reino para que pudesse fazer comércio só com a metrópole, voltando ao pacto colonial. Esta data é importante, 1820, porque foi por conta desta Revolução Liberal do Porto que fez com que o rei Dom João VI retornasse a Portugal em 1821, deixando aqui o seu filho, o príncipe Dom Pedro, como regente para administrar o Brasil. Como é para o bem de todos e felicidade geral da nação. Diga ao povo que fico, isto aconteceu. Como é para o bem de todos e felicidade geral da nação. Diga ao povo que fico, isto aconteceu. Com o retorno da família real para Portugal, fica aqui o príncipe regente Dom Pedro. Porém, no final de 1821, as cortes portuguesas vão emitir muitos decretos para que o Pedro, o príncipe regente, retornasse a Portugal. Caso Dom João morresse, ele seria o rei de Portugal. Em dezembro de 1821, chega alguns decretos, o 124 e o 125, que dizia que ele deveria retornar a Portugal. Começa então, pessoal, uma grande articulação das forças políticas para que o príncipe regente permanecesse no Brasil, porque interessava muitas pessoas. Os grandes comerciantes, os latifundiários, né, que defendiam uma liberdade econômica, uma autonomia administrativa. Alguns partidos que existiam naquela época, né, não tinha a estrutura de partidos de hoje, mas eram ali reuniões de homens de diferentes posições políticas, mas com interesses comuns, né? Por exemplo, havia o Partido Brasileiro, e o Partido Brasileiro ele queria a permanência do Reino Unido. A sede era Portugal, mas o Brasil era reino também.
o partido português que queria que Dom Pedro obedecesse todas as ordens das cortes. Defendia a permanência com Dom João VI lá em Portugal. E havia também o Partido dos Liberais Radicais, que queria uma emancipação imediata, que queria uma independência do Brasil. O Partido Brasileiro tinha como seus líderes ali José Bonifácio, Cipriano Barata, Gonçalves Ledo, né? Junto à maçonaria, eles vão movimentar muitas ações para que o povo, essas forças políticas, insistissem com Dom Pedro para ficar no Brasil. Há também a grande participação da imprensa, né? A partir de 1821, não há mais censura, então se publicava o que eles queriam. E havia vários jornais naquela época, o Revérbero Constitucional Fluminense, o Correio do Rio de Janeiro, a Malagueta, né? O Espelho. Esses jornais se uniram para publicar pedidos, textos, prosas, poesias, para que o príncipe regente permanecesse no Brasil. Houve um clube da resistência que mandaram emissário em vários locais do Brasil, em várias províncias, pedindo posições dessas províncias, pedindo texto em defesa da permanência. José Clemente Pereira, que era o presidente do Senado da Câmara, lá no Rio de Janeiro, vai organizar um abaixo-assinado e consegue aí 8.000 assinaturas. 8.000 assinaturas, coisa que era muito difícil ali no Rio de Janeiro, mas conseguiram um abaixo-assinado com 8.000 assinaturas. São Paulo também mandou, outras regiões mandaram essas assinaturas que vai ser entregue em um abaixo-assinado ao príncipe regente para que permanecesse no Brasil. Havia também, pessoal, os chamados panfletos. Esses panfletos movimentavam o povão, bem dizer. Eles eram escritos, eles eram postos em muros, em lugares de muita movimentação. Haviam textos manuscritos, impressos, né? Esses panfletos percorria vários setores da sociedade. Eles eram lidos coletivamente, né? Quando aparecia um novo panfleto ali, quem sabe ler, lê para nós ali. Várias pessoas se juntavam. E com isso, não era bem visto, porque eram chamados de movimentos de rua. Esses movimentos de rua causavam desordem, anarquia, de acordo com a força pública daquela época ali. É importante dizer que os debates, as discussões que estavam nesses panfletos, de que o povão ouvia e lia, a permanência do príncipe, a separação de Portugal, eles criticavam os decretos das cortes, principalmente o 124 e o 125, né? Esses escritos provocavam muitas discussões, acusações, defesas, né? Muitas ideias ali. A tradição oral brasileira é muito forte, né? O ouvir, o contar, o conversar. Exaltamos agora homens que lutaram pelo vivo no Brasil. José Clemente Pereira e José Bonifácio, que entregaram no palácio a petição, rogando a Dom Pedro I que permanecesse em nossa nação. Rogando a Dom Pedro I que permanecesse em nossa nação.